Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de ética, né? E nós vamos tratar do exercício de cargos e funções na OAB. Então nós vamos ver que é um tema importante, principalmente, né, para aqueles que querem atuar aí junto à classe dos advogados, junto à defesa, né, em órgãos da OAB. Então a gente vai tratar desse tema hoje, tá bom? Na última aula nós chegamos a ver até a advocacia pro bono, né, o artigo 30, e hoje nós iniciamos então pelo artigo 31. O artigo 31, ele trata exatamente dessa questão, né, do exercício aí da função na OAB e na representação de classe. Então, o que diz o artigo 31? O artigo 31 diz que o advogado, no exercício de cargos ou de funções em órgãos da Ordem dos Advogados do Brasil ou na representação, né, da classe, junto a quaisquer instituições, órgãos ou comissões públicos ou privados, manterá conduta consentânea, né, com as disposições deste Código. Então vejam, né, que aí todos os representantes da classe, sejam, né, diretores, sejam aí de parte de comissões, né, comissão, por exemplo, da assistência judiciária, comissão da mulher advogada, dentre outras, né, todos devem aí atuar, né, de conformidade ao Código de Ética, tá certo? E também sempre buscando ter o quê? Né, esse artigo também prevê, né, ele determina, estabelece, né, que esses representantes, que eles tenham aí plena lealdade aos interesses, aos direitos e também às prerrogativas da classe dos advogados, né, que ali está representando, pois ele é um representante da classe, por isso ele tem que atuar, né, de conformidade com o Código de Ética e também com lealdade, né, à classe. Obviamente, se ele está ali na defesa da classe, ele não vai atuar contra a classe dos advogados, certo? Depois o artigo 32, ele estabelece que o advogado não poderá exercer cargos ou funções em órgãos da OAB ou representar a classe junto a quaisquer instituições, órgãos ou comissões públicas ou privadas, firmar contrato oneroso de prestação de serviços ou fornecimento de produtos com tais entidades. E também, né, não poderá adquirir bens, né, colocados à venda aí pela OAB, então, ou por qualquer outro órgão. Esse artigo nós vimos também lá no Estatuto, não é verdade? Quando nós falamos, né, que aqueles membros, os que são membros, né, da OAB, de diretoria ou de qualquer comissão ou órgãos aí, não podem adquirir, ter nenhum contrato a título oneroso com a OAB. Né? Então aqui o Código ele vem reiterar esse artigo, tá certo? O artigo 33, né, salvo em causa própria, não poderá o advogado, enquanto exercer cargos ou funções em órgãos da OAB ou tiver assento em qualquer condição, vejam, em qualquer condição, nos seus conselhos, atuar em processos que tramitem perante a entidade, nem oferecer pareceres destinados a instruí-los, né? Então, o advogado que faz parte aí, né, de alguma comissão, de uma diretoria, ou mesmo atua como conselheiro, ele não pode também, né, atuar, mesmo que seja em causa própria, né, em processos aí junto a esses cargos, né? Na verdade, junto à OAB, né? Então ele não pode atuar nesses processos que tramitam perante a OAB, né? Principalmente os processos éticos, né? Se eles estiverem em causa própria, até para evitar, né, que ele mesmo ali que ele acrescente algum documento, por exemplo, né? Ou como ali membro da OAB, que ele tem alguma influência perante a classe, né? Então, por isso, ele não pode atuar. E o parágrafo único, ele determina que a vedação estabelecida neste artigo não se aplica aos dirigentes de seccionais quando atuem nessa qualidade
como legitimados a recorrer nos processos em trâmite perante os órgãos da OAB. Por quê? Nós vimos lá no Estatuto, né, que tem um artigo que especifica que, né, no caso, os dirigentes, os diretores, dirigentes do Conselho Seccional, né, aí no caso o presidente, ele pode, ele tem, né, nessa qualificação de presidente do Conselho Seccional, em algumas situações ele tem o que? Legitimidade, né, para recurso, para recorrer em processos perante a OAB. Então, esse parágrafo único, ele vem o quê? Ele vem trazer, né, essa exceção, dizer que essa vedação estabelecida com relação aos demais aí advogados, membros, né, de comissões e de diretoria, que não abrange aí os presidentes das seccionais nessa situação, né? Quando eles estiverem aí em grau de recurso, onde eles têm a legitimidade para isso, tá? Então essa é uma vedação estabelecida. Tudo bem? Então vamos dar sequência. O artigo 34 do Código de Ética, ele ainda determina, né, que ao submeter seu nome à apreciação do Conselho Federal ou dos conselhos seccionais com vistas à inclusão naquelas listas, né, destinadas aí ao provimento de vagas reservadas, né, a lista tríplice, por exemplo, né, a classe nos tribunais, no Conselho Nacional de Justiça, no Conselho Nacional do Ministério Público e também aí outros colegiados, né, e o candidato também, ele vai assumir, né, nessa condição, o compromisso, né, do quê? De respeitar, né, os direitos, as prerrogativas do advogado. Não é porque agora ele passa a fazer parte, vamos supor, lá do Ministério Público ou do CNJ, que ele vai esquecer a sua classe, né? Então ele tem que o quê? Continuar sempre em defesa, né, dos direitos, das prerrogativas aí, né, dos advogados. E aí determina também não praticar nepotismo, né, por exemplo, contratação aí de familiares, né, nem agir em desacordo com a moralidade administrativa e com seus princípios deste código. Então esse advogado, né, que passar aí a fazer parte, né, dessa inclusão, dessas listas, né, tríplices aí, diante da obrigatoriedade de ter um membro aí da OAB, vamos supor, né, nesses casos, ou nos tribunais, ou no Ministério Público, ou no CNJ. Então, eles precisam o quê? Sempre estar na defesa da advocacia, respeitando o Código de Ética, respeitando aí as normas contra o nepotismo e também as normas de moralidade administrativa. Tudo bem? Então esse capítulo, né, nós vamos ver que ele é muito assim importante, né? Por quê? Porque ele tende aí, né, a representar todas as classes, né? Aliás, toda a classe de advogados, mas com regras muito claras, muito óbvias, né? Então, com regras realmente que indicam, né, que esse advogado ele tem que ter o quê? Representatividade, né? E aí nós vimos então a importância desse artigo, né, com relação aí à disposição aqui do Código de Ética. Então, são poucos artigos, mas que realmente tratam aí, né, dessa questão, né, desse objetivo, né, principal, que se você quer fazer parte de uma comissão da OAB, ou ser conselheiro, ou ser diretor, né, você tem que ter em mente, né, que você estará sempre na defesa da sua classe, né, lutando pelos interesses, pelos direitos, pelas prerrogativas da classe dos advogados do Brasil. Tudo bem? E aí, terminamos então essa parte. E agora nós passamos a um outro tema importantíssimo, que é o sigilo profissional. Nós já tratamos do sigilo também, né, lá no Estatuto da OAB, mas agora a gente vai ver, né, aí alguns artigos
são do artigo 35 ao artigo 38, então são alguns artigos que vão tratar dessa questão do sigilo, né? Iniciamos aí pelo 35, né, em que estabelece que o advogado ele tem o dever de guardar o sigilo dos fatos de que tome conhecimento no exercício da profissão. Gente, e aí entra, né? Nós já falamos lá quando nós vimos o estatuto, mas entram aí, né, todas as questões, né, que envolvem a prática profissional, seja uma consulta, né, que o cliente vem ao seu escritório, faz uma consulta, você tem que guardar sigilo, seja aí, né, no encontro na feira, no supermercado, né, em que ele vem e fala alguma coisa aí do seu direito e você atende ele ali e responde. Então você também, na qualidade, na função, no exercício de advogado, você deve guardar sigilo, ok? Isso é muito importante, né? Guardem isso. Isso também é válido para os estagiários, não somente, né, para os advogados, tá certo? O parágrafo único, ele determina que o sigilo profissional abrange os fatos de que o advogado tenha tido conhecimento em virtude de funções desempenhadas na Ordem dos Advogados do Brasil. Então vejam, também se esse advogado ele faz parte aí, né, de uma comissão ou da diretoria, ele tem que guardar aí o sigilo com relação a toda a tramitação, por exemplo, de um processo disciplinar, tá certo? O artigo 36, dando continuidade, ele determina que o sigilo profissional é de ordem pública, né? Independendo aí de solicitação de reserva de que lhe seja feito pelo cliente, ou seja, né, o cliente não necessita te pedir, né, por favor, gostaria de guardar isso em segredo, em sigilo. Não há essa necessidade, né? Já é o que? É pré-estabelecido, é ordem pública o sigilo, tá certo? Parágrafo 1º, né, que presumem-se aí confidenciais as comunicações de qualquer natureza entre advogado e cliente. Então, qualquer situação, né, devem ser aí confidenciadas, devem ser sigilosas. Parágrafo 2º, o advogado, quando no exercício das funções de mediador, conciliador e também de árbitro, né, se submete também às regras do sigilo profissional. Então, se você participou de uma audiência lá como conciliador, você acompanhou a audiência, né, como estagiário, você deve guardar sigilo do que ocorreu ali, né? Então, do acordo que foi feito ali, né, de como ocorreu a audiência, tudo isso tem que ser guardado em sigilo, tá certo? O artigo 37, ele estabelece que o sigilo profissional cederá, vejam, em face de circunstâncias excepcionais que configurem justa causa, como nos casos de grave ameaça ao direito à vida e à honra ou que envolvam defesa própria, né? Então vejam só, a regrinha é que cabe sigilo sempre, é a regra, né? Mas, como toda regra tem exceção, nós temos aqui 3 exceções. Se houver aí violação à vida, à honra ou, né, mesmo a própria defesa do advogado. Nessas 3 situações, então, se possibilita a quebra, né, do sigilo profissional. Tudo bem? Com relação ao artigo 38, nós vamos ver, né, que esse artigo ele determina que o advogado ele não é obrigado a depor em processo ou procedimento judicial, administrativo ou arbitral sobre fatos a cujo respeito deva guardar sigilo profissional, né? Então é uma situação aí, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Uma vez eu atuei numa audiência de família e aí as partes ali na audiência, né, começaram a discutir e falar ali absurdos um do outro, né, era uma audiência de divórcio. E aí depois de certo tempo a audiência foi finalizada, depois eu estava ali atuando como advogada da mulher, né? E aí depois de um certo tempo eu recebi uma intimação para depor em uma ação com pedido de danos morais, né? E aí
eu fui ver, não me lembrava, né, para depor como testemunha. E aí eu nem me lembrava da situação, foi um tempo depois. Eu fui ver, nossa, mas ela foi minha cliente, ela nem ao menos me perguntou, né, se eu poderia atuar como testemunha ali, se eu poderia dar o meu testemunho. Então, nesse caso, eu preferi não entrar nessa questão, né? Então, eu simplesmente fiz uma petiçãozinha ali para o juiz, não precisa nem justificar, mas eu fiz questão, né, de fazer uma petição. Na petição eu relatei que como eu atuei como advogada, né, da requerente, e como tenho eu tenho aí um parâmetro legal, né, que aí nesse caso eu posso recusar a depor, então eu fiz essa petição informando que por questões de foro íntimo eu não gostaria de depor, e foi plenamente aceita pelo juiz, né? E até antes dessa audiência que eu fui intimada, eu também fui intimada para depor na delegacia. E aí foi aberto um inquérito na época, isso tem bastante tempo, mas eu me lembro que eu não sabia do que se tratava, né? Eu até fui com a presidente da OAB aqui de Cachoeiro, porque eu falei, nossa, eu fui chamada para um depoimento num inquérito e tal, e aí ela me acompanhou. Chegamos lá, era exatamente isso, né? E aí eu falei, não vou falar nada, não quero, me recusei a depor, tá? Então, e aí depois, isso foi na esfera administrativa, e depois, judicialmente, já em processo, eu fui novamente chamada para audiência e também não fui. Então, o advogado, ele tem aí, né, essa abertura, ele não é obrigado, né, a depor em processo ou procedimento judicial, administrativo ou arbitral sobre fatos a cujo respeito deva guardar sigilo profissional, tá certo? O artigo, esse capítulo então do sigilo, né, e aí seja em qualquer circunstância que nós falamos, ele é muito assim, eu destaco, né, principalmente com relação a esse tema, que o profissional do direito, né, ele tem muito mais aí, né, que um direito de guardar sigilo, ele tem um dever, uma obrigação, né? E sempre buscando ter, né, a exata cautela, né, com as informações, principalmente se você toca uma causa e você uma causa principalmente quando cai na mídia, né? E aí você é questionado ou você é interrogado, mesmo aí, né, numa entrevista. Então, tomar cuidado, ser cauteloso, né, com relação aí às informações, inclusive de um processo, porque isso pode gerar, né, uma situação desagradável, porque esse advogado pode estar o quê? Infringindo, né, o próprio Código de Ética e também o Estatuto da OAB que determina o sigilo, tá? Então, só ter cautela, tomar muito aí cuidado, né, com as informações, né? E isso funciona também muito vinculado, né, com relação aí à sua estratégia, né, ao seu jogo aí, que você vai alegar, a sua defesa. Então, tome cuidado aí com as informações, né, principalmente atinente, né, aos processos judiciais, ok? Tudo bem? Então, eu deixei para vocês também algumas atividades, né, de fixação com relação lá no AVA, né, com relação a essa temática. Aí vocês vão responder também. E aí nós voltamos a falar, né, daqui a pouquinho sobre um tema que está muito em voga, né, ultimamente, que é a publicidade. Então veremos publicidade no outro vídeo, ok? Fico por aqui, até mais, tchau, tchau!